gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E o vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho, né? Porque vai ser meio que dividido esse vídeo da quarentena. Se você não me segue ainda lá no meu Instagram, vou deixar tudo aqui embaixo, tá? É @tamirismuniz com 2E. E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, combinado? Então, gente, para que serve a quarentena, né? A quarentena é a primeira etapa após a concentração final. Ou seja, é a nossa formação, é onde a gente vai perder as nossas manias civis e vamos começar a aprender um pouquinho sobre o militarismo e etc. Ela basicamente é a mesma coisa que a concentração final, né? Porque a concentração final é o dia que a gente chega na IA. Se você ainda não viu, eu já fiz um vídeo explicando como é que é a concentração final, o que acontece, então vou deixar o card aqui em cima, eu acho que é desse lado aqui, tá? Então elas são meio que interligadas, essas duas etapas. E a quarentena, ela, como o nome já diz, são 40 dias, mas, gente, nem sempre acabam sendo os 40 dias mesmo. Por exemplo, na minha época, eu tive a sorte, né, de o carnaval cair no meio aí, no período aí da quarentena. Ou seja, a minha quarentena ela teve que acabar antes, né? Então não chegou a ser 40 dias. Se eu não estiver enganada, eu acho que a minha quarentena foram de 32 dias por conta do carnaval. Então eu acabei ficando um pouquinho menos do que de costume. Mas da mesma forma que pode acontecer de algumas turmas acabarem ficando menos dias, outras acabam ficando mais. Já teve gente que ficou 42. Então depende muito do ano, das datas aí do ano, né, comemorativas do carnaval, que acabou influenciando um pouquinho. E, gente, durante esse período da quarentena, a gente não pode voltar pra casa, nem final de semana. Mas isso significa que a gente não vai conseguir falar com os nossos pais, vamos ficar incomunicáveis? Não, gente. A gente tem o período da noite, a gente pode levar o nosso celular, então a gente pode usar quando a gente estiver dentro do nosso alojamento. Fora do alojamento não pode. E nos períodos livres, né, quando der tempo, porque a nossa quarentena costuma ser muito corrida. E quem costuma dar a quarentena pra gente, né? Eu digo assim, quem costuma dar no sentido de quem costuma ficar responsável pela gente, quem costuma passar as instruções pra gente, dar as orientações sobre a rotina da escola, como é que funciona, são os alunos mais antigos, que estão na 4ª série, e os sargentos, oficiais responsáveis pelo nosso esquadrão. Tamires, o que é esquadrão? Gente, esquadrão é o nome da nossa turma inteira. Todo mundo que passou por exemplo, no meu caso, né, EAGS 2018? Acho que foi 2018, EAGS 2018? Caraca, já faz um tempão. Eu acho que era EAGS 2018. Gente, enfim. Então, vai ser as pessoas que passaram na mesma prova que você passou, no ano que você fez. Então, se você fez o EAGS, por exemplo, 2021 agora, todo mundo que passou no EAGS 2021 vai ser da sua turma. Então, esse vai ser o seu esquadrão. E o que é esquadrilha? Esquadrilha é a divisão do esquadrão. O esquadrão é dividido em masculino e feminino, e dependendo do número, né, de masculino, de homens e de mulheres, são subdivididos também. Então, se tiver muitas mulheres, aí acaba que as mulheres ficam divididas em esquadrilhas diferentes. E nisso vai se dando o nome, né? Esquadrilha Alfa, Bravo. E isso quem faz é a escola, tá? Quando a gente chega lá na quarentena, a gente vai receber, como eu já falei também em algum dos vídeos aqui, o nome de guerra, vai ficar sabendo o nome da nossa esquadrilha. E também nós vamos ficar sabendo, né, qual vai ser o nosso armário, quem vai ser a nossa canga. A nossa canga, basicamente, é quem acaba ficando pelo menos no meu ano, foi quem tava numa colocação próxima à minha, né? E por isso o armário dela ficou do meu lado, eu fiquei na mesma cama que ela, né, que é uma beliche. Então essa que vai ser sua canga. Significa que você é obrigada a se dar bem com a sua canga? Que ela vai ser a sua melhor amiga? Não, gente, mas acaba sendo a pessoa que você conversa mais por estar próximo de você e que você tem uma responsabilidade a mais com ela e ela com você. Porque a gente acaba ficando nessa responsabilidade de tomar conta uma da outra. E assim, gente, a primeira semana eu esperava, né, pelo menos porque eu não sabia de muita coisa, mas a primeira semana eu esperava que fosse uma semana mais intensa, né, choque de realidade e tudo mais, mas não é assim não, pelo menos no meu ano não foi não. A primeira semana foi a mais tranquila, a gente chega lá no pique, né, achando que já vai
fazer acontecer, só que é uma semana super zen, tranquila. Tudo que a gente faz é ficar andando de um lado pro outro, que é a semana da matrícula, gente, que é a semana aí importante que vai conferir a documentação de vocês para ver se tá tudo certo. A primeira semana, então, basicamente, é o nosso cadastro, né? Eu acho que pode falar assim. Então a gente tira a impressão digital, entrega as documentações, tira a foto para nossa identidade e é bem tranquilo, né? Que a gente só fica indo nos locais fazer esse tipo de coisa, né? E acaba sendo um pouco demorado também, porque é o esquadrão todo que vai tirar foto, que vai ter que trocar de roupa, que vai ter que tirar a impressão digital, preencher ficha e etc e tal. Então a primeira semana ela é bem tranquila. Mas como nem tudo são flores, chega a próxima semana, gente, que aí a gente entra no pique mesmo da quarentena, uma rotina super intensa. A gente tem atividades durante o dia todo, né? Eu já falei pra vocês também sobre o QTS, que é o quadro de trabalho semanal. A gente aprende a começar a seguir esse QTS, entende que toda semana tem um QTS diferente e que a gente tem que seguir ele. Mas como a gente está na quarentena, no início a gente vai ter sempre o auxílio dos alunos mais antigos, que vão levar a gente para os lugares e que vão dar as orientações pra gente. É uma rotina muito intensa que eu não vou falar nesse vídeo, eu vou falar no próximo, tal, que vai vir após esse mesmo, tá? Então fiquem ligados aqui no canal, se inscreva e ative o sininho também se você ainda não fez isso, tá? Além da rotina, né, que é mais voltada assim pro militarismo, a gente vai ter as aulas e também a gente vai começar a tirar o serviço. Quando a gente chega lá, a gente chega na condição de estagiário. Só depois que a gente passa pela quarentena que a gente realmente pode dizer que é aluno da EA. Então o estagiário, né, quando chega lá na quarentena, acaba só tirando o serviço de plantão. O que seria o plantão? A gente vai ter o prédio, né, que é do nosso esquadrão, que é onde vai ter nossos alojamentos, e a gente tem que fazer a segurança, né, desse prédio. E pra isso, né, a gente tem que ficar parada ali na frente, né, geralmente é dividido por quarto de hora. Vocês vão entender isso depois, que basicamente a gente divide os horários, né, a cada 2 horas é uma pessoa diferente. Então vai um rendendo o outro, a gente tem que ficar parado ali. E eu lembro que como eu sou alta, né, eu sempre fiquei na frente. E por eu ficar na frente, eu fui agraciada, né, como a primeira pessoa a tirar o serviço, que foi a primeira pessoa que ele conseguiu ver quando ele olhou assim. E por isso, eu fui uma das únicas, né, que tive que tirar o serviço sozinha. Porque uma coisa boa do serviço, quando você tira com outra pessoa, que você pode conversar, e isso te mantém acordada, né, a hora passa mais rápido. E eu, gente, eu lembro que eu tava muito cansada. Tudo que eu não queria era ser a primeira pessoa a tirar um serviço, porque tudo que eu queria era descansar. Mas eu tive que tirar o serviço, acontece, e a gente já começa a entrar no ritmo, né, entender como é que funciona o serviço também. Então no início a gente só vai tirar o serviço de plantão, mas depois, né, durante a nossa formação, a gente vai passar por diversos serviços diferentes. E, gente, além do serviço, como eu falei pra vocês, os estudos e a rotina, a gente acaba ganhando punições na quarentena, gente. Eu acho que eu nunca vi ninguém que conseguiu fugir da punição, ou teve. Por isso que dizem que o bizu é ser moita, né? É não chamar atenção pra não ser punido. Mas na quarentena a gente vai ter a punição, que é a pré-alvorada. O que é a pré-alvorada? A pré-alvorada é você acordar mais cedo do que as outras pessoas para responder chamada. Então vai ter a sala do aluno de dia. Aluno de dia é um aluno que vai estar de serviço no dia. A gente tem que ir lá, junto com todo mundo que foi punido também, responder chamada. Eu acho que era umas 4 e pouca da manhã essa pré-alvorada. E é ruim, né, gente? Porque uma coisa muito importante que a gente não costuma ter na quarentena é horas de sono. E se a gente tem que acordar mais cedo, é o fim, né? Mas faz parte. Essa é a punição que a gente recebe. Mas na minha esquadrilha também, a nossa líder, né, após a rotina, né, que costumava acabar umas 10 horas da noite, ela, dependendo aí da nossa desenvoltura durante o dia, ela acabava punindo a gente por alguma coisa. E qual era a punição que ela dava pra gente, que na minha opinião é uma das piores punições que pode se dar? É fazer cópia, gente. Ela fazia a gente fazer cópias. Ela dava, por exemplo, um número, tipo, quero 500 cópias até amanhã, 6 horas da manhã. A gente tinha que pegar essas 500, né, dividir pra ver quantos que dava pra cada um. Às vezes eram textos muito grandes, às vezes ela pedia pra gente reescrever o manual do aluno ou alguma canção.
E isso após as 10 horas da noite, depois da rotina toda cansada. Mas, gente, faz parte, tá? Não, isso faz parte do militarismo. E também trabalhava o nosso espírito de corpo, né? Porque tava todo mundo exausto, todo mundo com sono. Mas a gente tinha que trabalhar juntos para conseguir cumprir a missão que ela passou pra gente, que era fazer as cópias. E a gente só conseguiria se todo mundo fizesse a sua parte, fizesse a sua quantidade de cópias. Mas, gente, a intenção era trabalhar o espírito de corpo, mas acabava desunindo a gente, porque sempre tem alguém que fala que não consegue, ou que não vai aguentar, que não prefere, que vai dormir. Aí sempre tem gente que vai dormir e não faz as cópias, e enquanto os outros estão lá ralando cheio de sono querendo fazer as cópias. Ou seja, isso acaba criando uma confusão, uma brigalhada do caramba. Aí acaba que a gente não conseguia fazer as cópias, aí ela passava 1000 cópias na próxima e a gente tinha que se virar. E foi assim, gente, a gente, entre tapas e beijos, a gente conseguiu fazer as coisas e faz parte, gente, é aquilo do psicológico, né? Que acaba sendo muito trabalhado durante a quarentena. A gente tem que manter o nosso psicológico bom, tá? É um estresse muito grande, é um cansaço muito grande, então é muito importante você conseguir se manter firme nesse período, tá? E também, gente, outra coisa que eu queria falar pra vocês é sobre o uniforme, né? Que lá no enxoval tem a questão do calção azul e tudo mais, que seria o nosso uniforme de educação física. Só que na primeira semana, gente, a gente ganhou todos os uniformes, então eu nem cheguei a usar as coisas que eu comprei pro enxoval, porque a gente ganhou o uniforme logo no início. Mas isso não é regra também, gente. Tem algumas turmas que só recebem no final e acabam usando. Eu não usei nada do que eu comprei. Acabei comprando à toa, mas também não tinha como saber, né? Então, gente, de uma forma resumida, a quarentena é um momento de rotina muito intensa, muito cansativa. Você vai sentir muito sono, gente. Muito, muito, muito sono mesmo. Vocês vão descobrir o que é sono lá. O pior de tudo da quarentena, na minha opinião, foi a questão do sono, tá? E na quarentena, gente, ou você vai ser a pessoa que chora o tempo todo, ou a pessoa que fica com raiva o tempo todo. Eu era a pessoa que ficava com raiva o tempo todo. Eu ficava mais tão bolada, gente, eu tinha raiva. Eu fazia as coisas na base do ódio mesmo. E eu acho que isso foi porque eu sou uma pessoa, gente, que quando eu tô com sono eu fico estressada. Mas eu não ficava reclamando em voz alta, não. Só ficava boladona mesmo. Então, tem que fazer flexão. Vamos para fazer flexão. Não tô nem aí. Quer que eu faça prancha? Então eu fico, não tô nem aí. Aí eu vi as pessoas chorando, me dava raiva das pessoas chorando também. Aí eu, Jesus amado. Eu era assim, gente, mas faz parte. A gente acaba... Se você é calma, com certeza você vai ficar estressada lá, tá? Isso faz parte. Então eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho, parte 1 da quarentena, que depois eu vou vir falar com vocês um pouquinho mais sobre os estudos e sobre o banho do bicho, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijo e tchau.